Boa noite novamente a todos. É com muita alegria que novamente a gente recebe Bernardo, um caminheiro da paz, que desde os anos 80 que está aqui em Valente conosco, que já dividiu tantas experiências, desde as peças de saltimbanco, às participações no grupo da juventude aqui, né, do GCAP. Então, ver Bernardo, a gente traz todas essas memórias, né, de afetividade, de amorosidade juntos. E a gente pede a Jesus que você esteja sempre presente aqui entre nós, dividindo conosco o que você prepara, né, o que você busca, o que a gente precisa também alimentar nos nossos corações com essas palavras que você nos traz com tanto ânimo e com tanta coragem. Boa noite a todos e todas, os que estão aqui e os que estão assistindo virtualmente. É sempre uma felicidade podermos dividir o que a gente prepara com carinho, como a Ednúzia colocou, com todos vocês. Eu escolhi hoje para o nosso bate-papo um tema que eu acho muito interessante e necessário ser abordado, que ele vai pautar os caminhos que a gente busca para evoluirmos, para chegarmos à plenitude espiritual. Então o tema é do átomo ao arcanjo, Livro dos Espíritos, questão 540, Kardec nos coloca, do átomo primitivo até o arcanjo, espírito puro, que também começou por ser átomo, tudo se encaixa na natureza. Tudo na natureza se encadeia, ou seja, nós temos todo o processo de liame, de laço na natureza. E o que está aqui dentro, a gente pode observar que nós temos todos os representantes, todos os elementos que estão lá fora de nós, estão dentro de nós. A gente vai avaliar aqui, tanto do mineral, do reino mineral, quanto vegetal, animal, hominal e a capacidade do ser angelical. Nós temos dentro de nós essa semente. Nós somos perfectíveis. Nós estamos aqui em evolução, buscando esse caminho. E encontramos vários fatores que nos auxiliam. Basta que a gente consiga acerenar os nossos corações. Ednúzia colocou que eu estou aqui desde os anos 80 e eu estou lembrando que nós chegamos em Valente em janeiro de 1983, há exatos 40 anos. É um tempinho bom. A época foi quando eu tinha passado no vestibular e a primeira vez que eu falei ao público, para o público, foi aqui no Caminheiros, careca. Porque na época eu disse, eu não vou para a faculdade de cabelo porque fazia um trote. Eu vou cortar, foi a primeira vez que eu cortei o cabelo em Valente também, minha van premier, e aí eu fui para a faculdade já sem cabelo, para não dar oportunidade de ninguém sentir o prazer de cortá-lo. Então, eu estava lembrando há 40 anos, um processo assim, para mim, eu fui acolhido de maneira muito satisfatória, as pessoas muito amorosas, tanto que eu escolhi estar aqui, até os dias de hoje. Ainda, exatamente. Isso é importante também, né? Eu ouvindo o Roberto Carlos e gravando naquele gravadorzinho pequeno. A gente fazia isso sempre, né, Ednúzia? Então, vamos começar vendo o que é o átomo. Na verdade, a etimologia da palavra, o A vem de não e o tomo parte. Então, o que é o átomo? É um elemento indivisível, ou seja, ele não parte. A menor parte que compõe a matéria é uma partícula fundamental para o funcionamento de todos os organismos. Existem as partículas subatômicas, os nêutrons, temos os prótons e os elétrons. Os nêutrons e os prótons ficam no núcleo e o elétron fica na eletrosfera, que fica ao redor do núcleo. A carga do elétron é uma carga negativa, a carga do próton e do nêutron positiva. Constitui toda a matéria. O átomo constitui toda a matéria do universo. Quando o átomo se eletrifica, ele vira íon.
Então a gente vê que existem 4 principais átomos na natureza. O oxigênio, sem ele a gente não consegue sobreviver. Temos o hidrogênio, e no momento que nós juntamos o hidrogênio com o oxigênio, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio vira água. Se nós colocarmos mais um oxigênio, fica H2O2, é água oxigenada. Aquela que é utilizada para tratamento principalmente de feridas e que borbulha em contato com o sangue. Temos o carbono e o nitrogênio também fazendo parte dos 4 principais átomos. E desde a vida, podemos dizer assim, atômica, já existe a lei de atração e de afinidade. Por exemplo, o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. O cloreto é negativo, o sódio é positivo. Então eles se atraem e formam sal de cozinha. Nós temos também o H2O, que é a água, pela lei de atração, forma esse elemento tão importante na nossa natureza, que a gente vai ver física, e na natureza que está nos brindando diariamente com a presença da água. E do átomo ao arcanjo. O que seria o arcanjo? É uma palavra principalmente muito citada na religião católica. Os arcanjos são aqueles anjos que estão numa escala superior. Aí a gente para e analisa. Existe anjo superior? Anjo já não seria a escala máxima? Então o arcanjo seria um anjo principal. Ele seria o que pertence a uma ordem superior. É aquele espírito celeste que na verdade ele atua como mensageiro em missões especiais. Então o termo anjo vem do mensageiro, alguém que vai lhe auxiliar, trazendo a mensagem divina para favorecer o nosso crescimento. Então o nome arcanjo vem de arque, que significa, desculpe, arque, vamos voltar aqui, deixa eu ver qual é esse. Arque, que seria o chefe, o superior, e ângelos, anjo. Então seria aquele anjo superior na escala, podemos colocar evolutiva, da angelitude. Allan Kardec, na questão 540 do Livro dos Espíritos, ele nos coloca que é assim que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Porque ele coloca que nosso espírito ainda é acanhado? Porque na verdade nós fomos criados simples e ignorantes, sabemos disso. Mas somos criados de forma perfectível. Então nós temos em nós a capacidade de nos aprimorarmos de acordo com a aceitação das lições que a gente vai recebendo, principalmente nas reencarnações diversas, para que a gente consiga chegar à evolução espiritual. Então o que acontece? Do átomo ao arcanjo, admirável harmonia. Será que a gente se sente favorecido por essa lei de harmonia? Será que a gente percebe que a gente é responsável pela manutenção desta harmonia, tanto como lei interna, quanto harmonia interna? A gente percebe que o que a gente pensa e vibra vai estar auxiliando ou dificultando no crescimento e na harmonia de todo o universo? Então vale a pena a gente ficar com esse questionamento e perceber que nós somos um elemento importante nesse crescimento evolutivo de todo o universo. É como se tivéssemos uma máquina e nós fôssemos um pequeno compartimento que vai auxiliar neste crescimento totalitário. Então é do individual, é desse encontro do conhecimento, é desse encontro do sentimento que a gente vai favorecer o crescimento também de todo o universo. Eu trouxe um poema do Parnaso do Além Túmulo, é de Augusto dos Anjos, por Chico Xavier, neste livro belíssimo. Se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a cadeia de impulsos e de instintos, rudimentos dos seres planetários,
tudo que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, o anseio da vida, a onda sonora que percorre o espaço imensurável. Veríamos o evolver dos elementos, das origens às súbitas asceses, transformando-se em luz, em sentimentos. No assombroso prodígio das esteses, no profundo silêncio dos inermes, inferiores e rudimentares, nos rochedos, nas plantas e nos vermes, a mesma luz dos corpos estelares. É que, dos invisíveis microcosmos ao monólito enorme das idades, tudo é clarão da evolução do cosmos, imensidade nas imensidades. Nós já fomos os germes de outras eras, enjaulados no cárcere das lutas, viemos do princípio das moneras, buscando as perfeições absolutas. Olha que coisa belíssima. Mostra a evolução de toda a espécie e mostrando que nós viemos de todos, acompanhando todos esses passos no processo evolutivo. Tanto que nós temos em nós o mineral, podemos observar, temos cloro, temos potássio, temos vários íons. Nós temos em nós o hidrogênio, temos o oxigênio, temos até fósforo. Aí tem paciente que diz, o médico pediu um exame fósforo. O que é que tem a ver o fósforo? Nós temos fósforo. Temos iodo, que é produzido pela glândula tireoide. O cálcio vai auxiliar para não termos osteoporose. A vitamina D vai auxiliar na absorção do cálcio. Então nós temos toda essa gama de fatores auxiliares para que a gente consiga manter a homeostase. O que é homeostase? É o que é equilíbrio dinâmico, é a harmonia física, que está muito entrelaçada com a harmonia dos nossos pensamentos, da nossa mente, e com a nossa harmonia que a gente busca espiritual também. Então nós vemos aqui, vivendo nos dois planos da vida, através de sucessivas reencarnações, o princípio inteligente, que é o espírito, estagia em todos os reinos da natureza. Todos, até alcançar a plenitude como espírito no reino angelical. Nós temos essa colocação no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então o que acontece aqui? Mostra que nós somos estagiários nessa vivência agora física, como hominais, mas já estagiamos nos outros reinos da natureza. E aqui nós vemos que os elementos químicos que estão em nós e que estão na natureza, temos 65 a 70% de oxigênio no organismo, 18% de carbono, 10,2% de hidrogênio. Se adicionarmos uma pequena quantidade de nitrogênio, 3%, uma pitadinha de cálcio para os ossos, 1,6%, 1,2% do fósforo, 0,25% de potássio e enxofre, e percentuais menores de sódio, magnésio, cloro, iodo, etc., já atingimos 99,95% dos elementos químicos que compõem nosso corpo. E quando nós juntamos a água, H2O, que juntamos o hidrogênio, 10%, com 65% de oxigênio, ultrapassamos 75% de água, que é a quantidade de água que nós temos no planeta. Olha que interessante. Como as coisas vão se mostrando tão reais até nas pesquisas científicas. Outra coisa interessante, a morfologia do nosso corpo e de uma árvore é muito semelhante. Pode observar, a árvore ela tem a cabeça ou copa, tem o tronco e tem os membros ou ramos. E se a gente observar, nós temos cabeça, tronco e membros também. Então, se observarmos, nós parecemos realmente uma árvore. E se observarmos a seiva que alimenta a árvore, é igual ao sangue que nos alimenta. Então, essa seiva que está aqui é o sangue que está nos nossos vasos. E se a gente observar, ela tem ramificações que lembram o nosso sistema cardiocirculatório, puxando a brasa para a minha sardinha. Eu tinha que falar sobre o cardiocirculatório.
Então aqui nós temos, ó, parece uma árvore mesmo, e nós temos a nossa árvore, que é o nosso sistema sanguíneo. Então lembra muito a seiva que tem na natureza. Os animais. Nós temos muito, obviamente, dos animais. Já adquirimos aqui. Somos animais porque também possuímos algo em comum com todos eles. Temos células, se unem para formar os órgãos. Temos os reflexos que foram aprendidos dos animais. No momento que o cachorro ele toca em uma superfície, que ele sente furar, ele já tira a patinha. Ele não vai permitir que sofra. Então já é um reflexo que ajuda a sobrevivência, o não sofrimento. Temos também já o início rudimentar do sentimento. Gente, tem animais que vão a óbito quando tem a morte do seu dono. Eles entram num processo de depressão, de tristeza muito grande. Tem alguns que ficam na cama aguardando o retorno. E aí eles deixam de se alimentar, às vezes deixam de beber água. E muitas vezes eles definham até o óbito. E temos também a reprodução, que já é a reprodução sexuada nos animais, e que graças a Deus a gente mantém, porque eu posso, claro que eu vou chegar à angelitude. Dizem que o anjo, ele também tem a troca de energia sexual. Ainda bem, né? Ainda bem. Eu não cheguei a esse nível ainda de me desprender da necessidade da vinculação, que não seja da reprodução, mas seja do prazer. E aqui nós vemos que os animais têm um pouco ainda rudimentar, mas já tem um pouco de sentimento, que já traduz um pouco de inteligência. O macaco, ele aprende muita coisa. E observe que ele já fica de pé, ele já anda como nós andamos. Então já veio aqui o Homo erectus, que ainda foi antes da que nós vivenciamos hoje. Ele já estava de pé, ainda um pouco côncavo, mas você observa que o macaco também ele não anda ainda com toda a plenitude. Se ele for desfilar, ele não ganha nota 10 ainda, né? Porque ele não tem ainda a condição que nós temos, de termos um corpo mais definido em equilíbrio. Ele anda um pouco desequilibrado ainda, e ele joga o corpo ainda um pouco para frente. Mas ele fala, ele ouve o que quer. Detalhe, se você falar uma coisa que ele não quer ouvir, ele está nos ouvidos. Por isso que eu botei aqui. E ainda sorri, como quem diz assim, o que você está dizendo não me interessa. Então, na verdade, isso é prova que já existe uma inteligência rudimentar. Então eu questiono esse irracional aqui, gente. Questiono muito. É uma irracionalidade, quer dizer, não tem ainda, como nós temos, a racionalidade trabalhada. Aquela racionalidade que a gente pode ter a consciência muito favorável, deveríamos ter das coisas. Mas, infelizmente, nós, seres humanos, somos os únicos seres da natureza que destroem. Aí vale a pena a gente questionar. Somos realmente racionais? Dizimando as florestas, acabando com a água. Então a gente tem que analisar. Os animais não destroem. Os vegetais, muito pelo contrário, não destroem e ainda nos fornecem alimento para a nossa subsistência. Os minerais, muito menos, não destroem e são os que mais vivem. Vocês já pararam para analisar quanto tempo dura uma rocha? Só se desfaz se tiver um cataclismo muito grande. Se tiver um terremoto como esse que nós estamos vendo, nossos amigos, nossos irmãos que estão passando por essa dificuldade. E os arcanjos devem estar trabalhando muito, porque hoje, depois de 10 dias, foram encontradas pessoas vivas. Porque a gente questiona da seguinte forma: poxa, passar 10 dias sem beber água, que é tão necessário, sem se alimentar, sem tomar sol. Oi? Não sei como é que sobrevive, né? Exato. Mas aquela coisa, você está quietinho no local, você não está desgastando muita energia, porque a gente desgasta muito na caminhada, no movimento, etc. Você está respirando ali o básico do básico para não gastar. Então você está num processo assim que você está reduzindo todas as suas funções. Talvez por isso estejam vivos, né? E já é tirado os vivos. E os animais têm uma inteligência tão grande que tem os cachorros que são treinados para perceberem onde é que tem pessoas vivas. Eu acho isso interessante. Descobrir onde tem drogas nos aeroportos. Descobrem muitas coisas. Então isso é inteligência. Rudimentar, mas é inteligência. Na metade do século XIX,
através da codificação da doutrina espírita por Kardec, 1804, ele viveu até 1869, os espíritos adicionaram ao conhecimento humano a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo da matéria. Ou seja, do mundo invisível com o mundo visível, do mundo não local com o mundo local, do microcosmo para o macrocosmo. Então ele veio fazer o quê? Mostrar essa união, que nós estamos em planos, não ser nem citados mais mundo espiritual e mundo carnal, não, são planos. Tem o plano do espírito e o plano nosso carnal. Claro que nós visitamos o plano espiritual quando estamos em sono, e quando formos abduzidos habitaremos, como os espíritos visitam a gente. Então há tudo é entremeado, tudo é concatenado, tudo é enlaçado. E é esse laço que o Espiritismo veio trazer, mostrando que esse processo de crescimento, ele é eterno, ele é contínuo. Contínuo. Tanto aqui, enquanto no corpo físico, quanto quando estivermos com espírito, nós estaremos da mesma forma, crescendo, aprendendo e evoluindo. Tudo no universo é composto por uma energia. Essa energia vibra em diferentes frequências, seja no nível físico, mental, emocional e espiritual. Então essa energia está presente em tudo. Está presente na natureza como está presente em nós. O problema é que a gente fica vivendo muito isso aqui, ó, o nível físico, a ponto de achar que somos donos dessa matéria. Não somos. Somos donos de nada. Tudo nos foi dado como empréstimo e nós não precisaremos nem devolver o que a gente não trouxe. A gente fez nossa casa, comprou nossa casa, a gente tem o carro, tem o celular, a gente tem a família, tem filho, esposa, etc. Mas nada nos pertence. Então nós retornaremos só com uma coisa que a gente não veio, que é a roupa, quando der certo de estar com ela. Porque tem gente que desaparece, que não dá tempo nem de se preocupar. Com a Covid, teve gente que não teve direito ao velório, e pessoas que foram até trocadas nos caixões porque não sabia quem estava enterrado, porque não podia ter aquele reconhecimento para poder abrir para olhar. Então tudo isso funciona como o quê? Uma forma da gente desapegar do físico. Mas o que é que a gente faz enquanto seres humanos que somos? A gente se apega ao físico e esquece o espiritual. E a realidade nossa, real mesmo, a verdadeira, essa é a verdade, a realidade do espírito. Depois de Einstein, da física quântica, ou física multidimensional, tudo é energia, deduzindo-se assim a inexistência da matéria, que nada mais é do que energia de baixa frequência. Então muitas vezes a gente analisa o mineral, acha que ele não tem vida nenhuma, mas ele tem energia, tanto que nós mostramos a afinidade que existe dos elementos químicos que se unificam. Eles têm eletricidade, viram íons quando ele se eletrifica. Então nós vemos que na natureza tudo é energia. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. Aqui Emmanuel colocou no prefácio, nos domínios da mediunidade, André Luiz, Chico Xavier, mostrando que cada corpo que existe é energia concentrada. E essa energia é interessante para que ocorram, por exemplo, as aparições espirituais. Precisa dessa energia. Ela está concentrada, mas ela está mais, semimaterial no perispírito. O espírito, a energia já não é condensada, já é uma energia mais sutil. A vibração é mais leve. Quando nós estamos no corpo físico, obviamente essa energia já é mais concentrada. E o perispírito, que é a unidade semimaterial, ele é uma ligação do espírito com o corpo. Então, muitas vezes, as aparições são permitidas porque existe essa energia que se concentra para que ocorra a aparição das entidades espirituais. Todas as coisas que existem no universo vivem em regime de afinidade. Desde o átomo até os arcanjos, tudo é atração e tudo é sintonia. O problema é que muitas vezes a gente esquece que a gente é afim e começa a trabalhar as diferenças.
A gente esquece de valorizar aquilo que nos une, que nos iguala, para valorizar o que nos diferencia. Aí vem os problemas, vem o lance de dizer, eu não esperava que tal pessoa fosse assim, esperava que fosse diferente, porque a gente quer mudar o nosso jeito. Aí vem as pessoas que ficam dizendo, mas eu não estou legal, porque aquela pessoa me fez uma coisa que eu não gostei, porque eu estou decepcionado. O que é a decepção? É esperar algo que a pessoa não foi capaz de lhe dar. Então o que é que a gente pode fazer? Não esperar. Respeitar tanto a natureza do outro, que a gente o ame incondicionalmente. Na realidade dele, na vinculação dele. Porque ele é um espírito, nós somos iguais na essência, mas somos muito diferentes ainda na aparência. Não só aparência física, não só digital, que cada um tem a sua, não. É na aparência do que a gente vivencia. A gente ainda é diferente. Mas a gente vai chegar a um momento onde essas aparências vão desaparecer e nós vamos valorizar a essência. É a essência, por exemplo, que Jesus já valorizava, mostrando que a família para ele era única. Tanto que ele pergunta quem é meu pai e quem é minha mãe. Ele não está reduzindo os laços físicos, ele está ampliando para que seja visto na mesma energia e sintonia do laço espiritual. Então é essa busca que a gente precisa aprender. Trabalhar essa afinidade, essa lei de atração e essa lei de sintonia com o universo, para que a gente não vire o eterno reclamador. Porque o universo, na verdade, ele é um eco. Ele vai trazer para mim o que eu estou oferecendo para o universo. Se eu não estou satisfeito, eu tenho que questionar. O que é que eu estou oferecendo para estar recebendo isto? Só que aí a gente se coloca no papel de vítima e acha que o universo está conspirando contra. Eu já vi tanta gente dizer, Deus esqueceu de mim. O universo está contra mim. Parece que está jogando contra mim. Eu digo primeiro que a vida não é um jogo. Não é. A vida, na verdade, é um presente. Jogo você pode ganhar ou perder. Na vida você nunca perde. Você aprende. Então a gente tem que ver que essa sintonia aqui, eu vou ser professor ainda, para eu aprender a utilizar tudo que é tecnológico. Eu ainda não estou acostumado, mas vamos lá. Então essa sintonia nós temos que trabalhar a valorização do outro como extensão de nós mesmos, como a gente deve valorizar a nossa casa e o ambiente externo como extensão, como igual. A gente cuida, varre, limpa, todo mundo quer ter a casa belíssima, bonitinha, mas o universo a gente maltrata. Joga lixo onde não deve jogar lixo, não respeita o horário do carro do lixo passar. No dia que não passar, por algum motivo, a gente escolhendo que a prefeitura não está colhendo, mas nossa casa a gente limpa. Então a gente não se sente à vontade para auxiliar na limpeza também do nosso universo, na manutenção da água límpida. É incrível, eu estava agora em janeiro, visitando locais que tem praia, eu ficava boquiaberto com a quantidade de refrigerante, lata, copo nas praias. É incrível. As tartarugas do projeto Tamar morrendo porque elas começam a engolir. Teve uma tartaruga que ela se alinhou totalmente, fizeram uma pescaria e deixaram a rede, se alinhou na rede e morreu de fome. Então a gente tem que analisar o que é que está auxiliando o nosso planeta. Às vezes é algo tão simples que a gente pode estar fazendo diariamente e a gente muitas vezes não se atenta. Na planta, a inteligência está adormecida. No animal, ela sonha. No homem, somente, ela acorda, se reconhece, se possui e fica consciente. Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino da Terra. Lembre-se, é um livro assim que eu tenho como cabeceira. E Leon Denis é poético. Eu gosto porque ele tem um discurso poético, um discurso filosófico, agora voltado para a arte. Eu acho perfeito isso. Então ele coloca que a inteligência está adormecida na planta. No animal sonha, no homem acorda. Então será que nós estamos acordando a ponto dessa consciência auxiliar o todo? Porque nós vemos o seguinte, nós temos no nosso universo o uno, que é a unificação do verso, que é a desvinculação, podemos dizer assim. Então o próprio universo é dual, é dualístico, até o nome universo é dual.
E na nossa vida nós temos o dualismo do ódio, do amor, do claro, do escuro, da noite, do dia. Nós temos isto ainda. Do nascimento e da morte, não da vida. Vida não é antônimo de nada, vida é vida. Se a gente tem antônimo de morte, é nascimento. Né? E a gente que confia que a gente renasce pela paligênese, pela reencarnação, então a gente vai perceber que esse lado dual que a gente tem é para a gente se trabalhar. Se eu percebo que poderia ser um pouco mais paciente, trabalhemos a paciência. Se eu acho que eu sou rancoroso, trabalhemos o rancor. Não tamponemos. Porque às vezes a gente tamponar vai crescer a ponto de explodir. Então a gente precisa trabalhar essa vinculação para que a gente consiga esta consciência que é colocada aqui. Essa consciência a gente precisa trabalhar. E é nossa. Do animal à planta, da planta ao animal, do mineral à planta, da planta ao animal, do animal ao homem, do homem aos espíritos superiores. O princípio inteligente vai despertando todas as suas potencialidades no decorrer de suas experiências na matéria. A expressão de Leon Denis, o continuador de Kardec, achei isso fantástico, define poeticamente essa ascensão. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. A alma aqui, espírito encarnado, é a alma. Então nós, espíritos encarnados, já alimentamos o sono na pedra, o sono, dormimos, mas fomos sonhar no vegetal. Já é mais um passo dado. Agitamos-nos no animal, mas despertamos no nominal. E depois voaremos no angelical. É porque ele diz também assim, o mineral, Deus criou o mineral para a gente aprender a conviver junto, a se atrair e a somar, né? Então a gente acaba também aprendendo isso. No vegetal a gente tem que começar a ter as primeiras sensibilidades. No animal, para a gente ter os instintos. E no homem, a gente tem também a inteligência, a consciência, né? Por isso que ele fala assim, não é que a minha alma foi uma pedra, mas é que esse princípio, né, inteligente, ele aprendeu a conviver, a se integrar, né, com suas moléculas minerais. Não era individualizado, é uma energia universal. Mas se nós observarmos que tudo que existe no mineral de elemento existe em nós, então a gente percebe que nós tivemos um auxílio no mineral nesse sentido. Não que fosse um espírito individualizado, não. Mas era uma energia que vitalizou e necessitou passar como experiência. E a gente vê que a planta auxilia tanto, que você observa que até a reprodução assexuada da planta tem o auxílio dos animais. Quer dizer, já mostra que existe essa afinização. Você vê que muitas vezes o vento leva, poliniza, o pássaro vem, pega, poliniza a outra planta. Então a gente já vê que esses vestígios de evolução entrelaçada, já existia desde esses reinos, antes do reino nominal. Então nós despertamos essa energia quando estamos no reino nominal. André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, explica que nós temos hoje o espírito como viajante do cosmos, respirando em diversas faixas de evolução, condicionados nas suas percepções à escala do progresso que já alcançou. Então esse progresso é individual, mas ele auxilia no progresso geral. No momento que a gente cresce, a gente favorece o crescimento de tudo que nos rodeia, tanto dos seres que são iguais, entre aspas, nominais, quanto dos outros seres por completo. O que a gente deveria estar trabalhando em favor da natureza. O problema é que o homem ainda trabalha em desfavor. Aí vem todas as dificuldades que teremos que responder depois. Então, viajante do cosmos, o que é que a gente pode fazer como viajante? Tornar a nossa viagem mais tranquila, mais satisfatória, a nossa e a do outro. E foi muito bem planejada. Assim como nós planejamos as viagens que a gente vai fazer de uma cidade a outra, por exemplo, ou uma mudança,
ou um passeio, a gente planeja, a gente olha se o carro está legal, se o pneu está legal, faz revisão para não ter risco de ficar na estrada. A gente faz o itinerário onde é mais perto, onde é mais longe. Hoje em dia está muito mais fácil, quem tem a tecnologia, você coloca lá no celular ou no carro e ele mostra os caminhos, ainda vai falando, vai por aqui, vai por acolá, tudo isso para ajudar. E a equipe reencarnatória que planeja e processa a nossa vida também trabalhou isso tudo. Foi um trabalho com afinco para que a gente estivesse aqui. Então vamos valorizar esse trabalho, esse auxílio da equipe espiritual. Quem assistiu o nosso lar percebeu que aqui eles modernizaram, colocaram computadores e tal, mas mostrando que a realidade é essa, o que tem aqui tem lá. E foi trazido de lá, o que a gente aprendeu aqui não foi criado aqui não. A espiritualidade experienciou e permitiu. A gente tem que ver isso. Tudo que nós temos aqui foi permissão para que nós crescêssemos. Evolução do psiquismo. Aí ele coloca que o psiquismo evolui do mineral ao vegetal, ao animal, ao nominal, o planetário e o cósmico. Aqui entra o angelical espiritual. No espiritismo, toda a explicação da evolução do universo, planetas e seres, se processa de acordo com a ciência, mas possui sua causa em uma inteligência ou inteligências durante todo o processo. Então, nós somos auxiliados por inteligência pessoal e inteligências que favorecem o nosso processo de crescimento. E sabemos que tudo tem uma causa. Não existe nada no universo que seja por acaso. Existe uma causalidade em tudo que nos acontece. E sabemos que essa causalidade foi por nós buscada. A gente passa pelo que buscou e procurou. Então a gente tem que sair da postura de ficar o tempo todo se vitimizando e sabendo que o que a gente passa é merecimento nosso. E é para o crescimento nosso. Emmanuel, no livro O Consolador, questão 79, pelo médium Francisco Cândido Xavier, assim se expressou: a escala do progresso é sublime e infinita. O animal é atração, o vegetal já tem sensação, o animal é instinto, o homem é razão e o anjo é divindade. Então é o encontro com a divindade que já existe nos auxiliando em todos os outros reinos. Então esse encontro depende do grau de entrega e de aprendizado que a gente vai permitir ao ir durante o processo de crescimento. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. Isso é belíssimo, Consolador, questão 79. Então, nós temos que ver que temos uma infinidade de laços que nos unem nos valores que são gradativos da evolução. A evolução se faz passo a passo. E ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. Então é a coisa de você o amar, o se doar, o respeitar o próximo, ter empatia, se colocar no lugar do outro. E não ficar o tempo todo enxergando o próprio umbigo. O problema é que muitas vezes a gente quer crescer independente do outro. Às vezes até quer pisar no outro para a gente ter mais crescimento, para a gente aparecer mais em crianças. Então a gente precisa trabalhar essa fraternidade de forma universal. O respeito ao próximo, todos, não só o próximo como ser humano, próximos como a natureza toda, como todo. Os espíritos, apenas sabemos que eles são criados simples e ignorantes, isto é, sem ciência de início e sem conhecimento, porém perfectíveis, com igual aptidão para tudo adquirirem e tudo conhecer. Então essa aptidão nos é dada a todos. Claro que cada um vai evoluir no seu ritmo. E temos que respeitar o ritmo do próximo. Se nós podemos alçar voo e a gente ainda está só caminhando, a gente está em débito com a evolução. Se a gente pode caminhar e está ainda engatinhando e já pode caminhar, a gente está em débito com a evolução.
Então é fazer o máximo que a gente pode fazer, sem atrapalhar o outro, para o nosso bem, no menor tempo e da melhor forma. Isso é evolução, se a gente for observar. O máximo que eu posso, no menor tempo. Agora, o máximo de bem, o máximo de amor, o máximo de caridade. Então, isso é evolução consciente. É o que a gente precisa aprender a se trabalhar. E é pessoal, intransferível. Ninguém faz o outro evoluir, ninguém faz o outro aprender. A gente pode ter um exemplo, por exemplo, temos o exemplo do modelo guia da humanidade, que é Jesus. Mas quantos estiveram com ele e não conseguiram aurir na sua energia? Quantos na presença física dele teve medo da tempestade a ponto de acordá-lo? Ele estava dormindo no barco, a presença física estava ali, mas não foi suficiente para as pessoas terem fé. Foram acordar, ele aplacou e, claro, deu uma lição, homens de pouca fé. Questionando, obviamente. Então a gente precisa, tudo que a gente estuda, tudo que a gente acha legal, que a gente traga para a vivência. Porque a evolução é vivencial, não é só cognitiva. Não é você saber, é você saber e sentir. É você trazer para o coração também o que você estuda, o que você lê, o que acha interessante. É você botar na transformação, na transmutação. O que é que eu posso fazer para melhorar em tal sentido? Li uma coisa, achei legal, preciso disso, trabalhemos nisso. Achar legal e bonito não folga, não é o bastante. A questão é viver, experienciar, aprender e crescer, amadurecer, até chegar à plenitude de si mesmo. Livro dos Espíritos, questão 115. Viver, experienciar, trazer todo o conhecimento que você está tendo nessa existência para favorecer a plenitude de nós mesmos. Todos os espíritos se tornarão perfeitos um dia, pois um Pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Livro dos Espíritos, questão 116. Eu já coloquei até em palestra aqui, falando sobre a justiça divina, a amorosidade, e que não existem as penas eternas. Então ele não pode eternamente banir seu filho por nenhum motivo. Se ele manda que se de 100 ovelhas vão se desgarrar, deixa as 99 lá atrás, que muito mais feliz ele vai ficar em trazer aquela ovelha que se perdeu. O filho pródigo saiu, gastou tudo, ele fez o quê? Quando ele retornou, ele não questionou, ele não deu lição de moral nenhuma, ele abraçou e mandou matar o carneiro e fazer uma festa. Tanto que outro irmão, que nunca tinha, segundo ele, era o perfeito, entre aspas, nunca tinha feito nada disso, o pai nunca fez nada. Aí o pai diz, seu irmão estava perdido e se encontrou. Ele não estava perdido. No momento não precisava daquela festa, como ele coloca. A festa foi pelo retorno à casa, a alegria de ter alguém que se desgarrou e retornou. Todos os espíritos crescem em ritmo variado, respeitar o ritmo de cada um, como eu já coloquei aqui. Alguns podem até estacionar por um tempo, mas nunca poderá retroceder, pois isso feriria a lei natural de progresso contínuo. Ninguém retrocede, ninguém retroage. Pode acontecer de aquietar e dar uma parada, mas não esquece de se aprender. Nada se perde na natureza. Então o que acontece aqui? Poderá estacionar, mas nunca retroceder. Não existe marcha ré na evolução. Você pode ter um neutro, ponto morto, chamado, mas você nunca vai ter uma ré, você nunca vai voltar, nunca vai retroagir. O que você já adquiriu permanece em você. Aquilo que você já adquiriu, que vai ficar a nível espiritual, é seu. É um tesouro que não é roubado, não enferruja, traça não come. Então é isso que a gente precisa aprender a trabalhar e valorizar. Somos espíritos em processo evolutivo, caminhando na direção do infinito, errando e acertando, mas sempre crescendo. O erro sempre vai fazer parte, mas o acerto também. O ódio pode existir, mas o amor é maior. A sombra pode existir, mas a luz é maior. Então muitas vezes a gente fica com o fósforo na mão, a vela na mão, no escuro, reclamando que errou,
e esquecendo que podemos acender e apagar aquela escuridão que no momento nós estamos passando. Então, ele coloca aqui: o passado nos auxilia a entender o presente, e o presente vai auxiliar na construção do futuro. Tudo está concatenado, tudo está ali, enlaçado. É um elo que existe de ligação. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio a milênio, no mundo maior da Luiz, Francisco Cândido Xavier. Então, se nós somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, nós temos que nos sentir verdadeiramente capacitados para que esse Deus esteja principalmente dentro da gente. É essa porção imanente que às vezes a gente esquece. A gente enxerga o Deus transcendente que está fora do humano e não enxerga o Deus imanente que está dentro da gente. E nós nos sentimos herdeiros dos séculos. Será que nós temos essa responsabilidade aqui e estamos atuando para favorecer a conquista de valores para que a gente consiga chegar à plenitude do Espírito? Pensemos. Eu trouxe essa música do Ederaldo Gentil, O Ouro e a Madeira. Eu achei ela belíssima e interessante. Alguns devem conhecer, principalmente quem for dos anos 70, eu era adolescente nos anos 70, então eu ouvi muito O Ouro e a Madeira. Só não vou cantá-la porque eu estou um pouco afônico, hoje não dá para cantá-la. E Josi cantou belíssimamente, queria agradecer. Não ia cantar. Não conheço, não. Ó, eu vou tentar cantar. Tem um pouco de água? Quero. Eu vou tomar uma aguinha. Eu não conheço, não. Edmundo, por favor, Não. deixa eu aliás auxiliar para você ganhar mais os bônus hora. E você colocou água para mim. Nada no mundo fica esquecido. Tudo não existe acaso. Então, olhando que tudo tem um motivo grande de existir, então o bônus celeste que você receba com toda a energia positiva. Não queria ser o mar, me bastava a fonte, muito menos ser a rosa, simplesmente o espinho. Não queria ser caminho, porém o atalho, muito menos ser a chuva, apenas o orvalho. Não queria ser o dia, só a alvorada, muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém o momento, muito menos ser concerto, apenas a canção. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas. É linda, né? É o caminho da evolução. Se eu posso ser a fonte, eu não quero me bastar em ser fonte, se eu posso ser o mar. Eu vejo dessa forma, um pouco diferente dele. Me perdoe Ederaldo Gentil, mas aqui ele está mostrando que a humildade dele não queria ser o mar, bastava ser a fonte. Mas se evolutivamente nós temos a potencialidade de sermos mar, eu creio que a gente tem que buscar ser mar. Se eu tenho potencialidade de ser rosa, eu não quero ser simplesmente um espinho. Saber que o espinho faz parte da rosa, como as dificuldades fazem parte do nosso caminho, mas que nós podemos ser rosa. Perfumar, embelezar. Espinho não perfuma. Não vejo tanta beleza no meu, mas é claro que é necessário para que a rosa sobreviva. Porque o espinho cuida da rosa. Não é? Se eu posso ser o caminho, eu não vou querer ser só o atalho. Se eu posso ser a chuva, eu não quero ser só o orvalho. Se eu posso ser o dia, é muito pouco para mim ser só a alvorada. Se eu posso ser o campo, eu não quero me bastar em ser só o grão. Se eu posso ser a vida, eu não quero ser só o momento. Se eu posso ser
concerto, eu não quero ser apenas a canção. Então eu vejo assim, olhando na evolução do universo, a gente tem que buscar aquilo que a gente já pode ser. E não ficar nos prendendo no que a gente não quer ser, se a gente já pode ser. Acho que eu fui tranquilo, deu para entender, né? A minha visão seria essa. Eu botaria assim: poderia ser o mar, mas fiquei na fonte. E também ser uma rosa, e fui só espinho. Poderia ser caminho, e fui só um atalho. Poderia ser a chuva, e fui só um orvalho. Então eu mudaria assim. Desculpe, era um objetivo. Eu estou fazendo um plágio aqui, mas sem tirar a beleza da música. E o final: o ouro afunda no mar, a madeira fica por cima, a ostra nasce do lodo e gera pérolas finas. Então o que ele quer dizer aqui? Que a madeira, ela fica por cima. Então se a gente ficar somente sendo madeira, a gente não vai conseguir penetrar, a gente não vai conseguir mergulhar nem dentro de nós, nem mergulhar no mar. E coloca que a ostra nasce do lodo. Então a gente precisa ver que o lodo é necessário também. É nosso lado sombra ainda. Mas que esse lodo pode se transformar e gerar pérola dentro da ostra. Só que não podemos guardar a pérola o tempo todo na ostra. É chamado ostracismo. Já ouviram falar esse termo? Não podemos ficar no ostracismo. Ou seja, se Deus nos dá a condição de formarmos uma pérola, a gente tem que externar essa pérola. Então, se Deus nos dá a oportunidade de ser mar, a gente tem que deixar que essas ondas brilhem, favoreçam. Então eu vejo essa música belíssima, mas vejo nesse toque um pouco diferenciado, sem tirar a beleza da música. Paulo nos diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Eu acho interessante: não vos conformeis com esse mundo, transformai-vos. Então o mundo é interessante, mas nós não podemos ser só deste mundo. O mundo favorece no momento o meu crescimento, que eu preciso estar nele, seja o planeta Terra ou os outros mundos habitados, que nós confiamos que existem vários mundos habitados. E a renovação da mente, eu achei isso muito bonito. Transformar como? Renovando a mente. No dia que você permite a renovação da mente, você experimenta, permite trazer para a experiência, principalmente do coração, do sentimento, a boa, agradável e perfeita vontade divina. Porque você aceitou o que você está precisando passar. Então o caminho da felicidade advém da aceitação de tudo que nos acontece. Para finalizarmos, todas as criaturas são seres multidimensionais. Então já visitaram várias dimensões e temos essas dimensões em nós, porque fica no nosso, não gosto de um depósito não, mas fica na nossa consciência, no inconsciente coletivo e na nossa consciência espiritual também, né? Se a gente olhar. Coletivo é tudo que Isso. eu vivi em outras vidas. Tudo que eu já vivi. Então fica na mochila, vamos botar assim. Na nossa mochila de coisas boas que a gente já adquiriu. Com um poder de ação energética que se estende além dos limites da esfera corporal. Então o limite não é físico. Diríamos que é fora do espaço-tempo, conforme também percebido por Kardec. Aqui é Joana de Ângeles, do Divaldo Franco, no livro Vida, Desafios e Soluções. No dia que a gente enxergar a vida como desafio, mas principalmente buscando solução, a gente vai conseguir fazer isso aqui tudo. Buscar esse poder de ação, a força do agir. A gente não pode ficar o tempo todo esperando que as coisas nos aconteçam. A gente precisa orar e vigiar. A gente precisa bater para que a porta se abra. A gente precisa dessas vinculações de energia dinâmica que a gente tem em nós e que nos é ensinado por Jesus o tempo todo. Que a gente precisa ter essa vinculação de estarmos sendo senhores do nosso destino. Isso é importante dizer aqui. A gente não está aqui
para vivenciar o que o outro acha que é interessante para mim. Nós estamos aqui para ter um exemplo, trazer para dentro de mim como um mergulho e ver o que no momento é interessante. Então, pedir para obter é outra coisa importante. Sempre tem uma ação que vai decorrer com a reação, obviamente. Mas precisa da minha vontade. É colocar essa força que é tão dinâmica e importante, que é a vontade, à frente da dificuldade. Botar a vontade na superação dos desafios. Valorizar as soluções. Que muitas vezes a gente tem como intuição e a gente deixa passar. Muitas vezes os anjos da guarda, nossos anjos guardiões, aquelas pessoas que estão o tempo todo nos favorecendo, nos auxiliando, os espíritos superiores, os arcanjos, que são aqueles que já conseguiram encontrar, já conseguiram se unificar com a divindade. Então vamos valorizar e buscar essas soluções de maneira serena e de maneira tranquila. Cada um de nós deve aceitar-se como espírito, o ser inteligente do universo, coadjuvante dos espíritos puros, em manter o universo em ordem. Universo esse cuja origem foi um átomo primordial, uma fonte atômica como a nossa, o fluido cósmico universal, o hálito divino, o qual, num futuro não muito distante, terá sua própria lei. Eu lembrei do livro A Flauta dos Lábios de Deus, de Rajneesh. Ele coloca que o divino é o sopro, nós somos a flauta. Para que nós tenhamos a sintonia mais necessária e perfeita e harmoniosa, a gente precisa limpar a nossa flauta. Porque o sopro divino é eterno, nunca deixa de existir. Então a gente precisa limpar esse canal nosso, energético, que seria a flauta física, para que o sopro divino faça mais bela sinfonia. Então aqui ele coloca o hálito divino. Achei belíssimo. Para que no futuro, não muito distante, terá sua própria lei. Então a gente precisa se trabalhar nesse sentido, para valorizar o que existe de mais belo em nós. O progresso tinha orientação centrípeta, ou seja, de fora para dentro. O ser crescia pela força das coisas, já que não tinha consciência da sua realidade, nem tampouco liberdade de escolha. Quando a gente se torna responsável pelo nosso progresso, essa força já passa a ser centrífuga, que a gente vai ver aqui. Ao entrar no reino nominal, o princípio inteligente, agora sim espírito, está apto a dirigir a sua vida, a conquistar os seus valores pelo esforço próprio, a iniciar uma evolução de orientação centrifugada, ou seja, de dentro para fora. Essa orientação do centro para a periferia. Então tem que vir de dentro o crescimento. A vinculação não pode vir de fora para dentro. O crescimento e a amorosidade é de dentro para fora. Nós que já estamos mais próximos dessa fase do que dessa, nós temos que valorizar a maturidade. Olha que coisa linda, que olhar lindo, que fisionomia belíssima, assim como a beleza está aqui, a beleza que está aqui. Então a beleza em cada fase. Que o crescimento daqui seja tão grande quanto o crescimento que pode ser adquirido aqui. E que a gente possa se sentir eternamente jovem, para que a gente possa fazer com que esse princípio inteligente espírito esteja apto a dirigir a nossa vida. Principalmente o Espírito Divino, que é o divino que existe principalmente dentro de cada um de nós. Fechando, valorosa contribuição para conquistar os valores superiores da alma, a responsabilidade, a sensibilidade, a sublimação das emoções, enfim, todos os condicionamentos que permitirão ao espírito alçar-se à comunidade dos seres angélicos. Que todos nós conseguiremos. Todos. Então essa luta, que ela possa fazer parte das nossas vidas, aliada, obviamente, à conquista desses valores superiores da alma, que é o espírito encarnado, para que a gente consiga, através de todos esses fatores aqui, permitir ao nosso espírito alçar voo à comunidade dos seres angélicos.
Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença e obrigado aos que estão virtualmente, trazendo também, trocando essa energia tão valiosa que a gente acha tão importante. Um abraço a todos.